Não endossei qualquer ato disruptivo da Constituição, diz Padre José Eduardo. Então, isso é referente às ações de ontem, né, que a gente ficou sabendo ontem e hoje ainda estão repercutindo bastante. Teve uma busca e apreensão na casa do padre também. E, claro, paralelo a isso, né, não é referente às ações deflagradas ontem, né, a operação deflagrada ontem, mas tem a ver de forma geral, com a perseguição que está havendo no Brasil. Então, nós trouxemos essa matéria também, que muitas pessoas já tiveram acesso a ela na manhã de hoje. Polícia Federal quer ação contra Nicolas por chamar Lula de ladrão na ONU. E, de qualquer forma, eu já ia começar o nosso comentário pelo Diogo, né, seguindo a sequência de intercalar o início dos comentários. Então, vou passar a palavra primeiramente para o Diogo. Olha, Paulo, eu vou aproveitar essas duas pautas que você juntou e colocar um ponto que o pessoal está comentando no chat, bem rapidinho, de pegar o passaporte do Bolsonaro. Ah, meu Deus, ele já está preso porque pegaram o passaporte. Meus caros, se o Bolsonaro não quisesse estar no Brasil, ele já não estaria. Ele poderia simplesmente não ter voltado. Seus filhos têm cidadania italiana. Se ele não quisesse estar aqui, ele não estaria. Daí a tranquilidade dele de entregar o passaporte. Até porque, se ainda assim ele decidisse sair do país, eventualmente perseguido, obviamente não seria pelo aeroporto. Convenhamos. Então, assim, eu não vejo muita relevância nisso, não. Muito pelo contrário. Demonstra para mim a tranquilidade do presidente e como ele não está nem um pouco preocupado em sair do Brasil, mais uma vez. Sobre o caso do Nicolas e do padre. O padre, precedente. De novo, precedente pragmático. Veja, recentemente a Desmídia tem abordado uma linha editorial que dá para resumir na frase: pequenas igrejas, grandes negócios. É como eles têm tratado a religião no Brasil recentemente, sobre como é importante que as igrejas paguem impostos, eu vi a Catanhede falando sobre como essas igrejas exploram as dificuldades das pessoas para manipulá-las, é o que a linguagem dela trouxe basicamente. E para quem não entendeu esse papo de taxar a igreja, o que significa? Significa devassar as contas das igrejas e dos pastores. É isso que trata. Não é o quanto ele vai pagar ou não de imposto. Ah, vai pagar imposto, também acho que deve. É que para pagar imposto, você precisará apurar o imposto. Para apurar o imposto, você precisará acessar as contas. E, adivinhe, aí você terá a desculpa para fechar igrejas. Então, há uma perseguição à religião. A Nicarágua nos dá bastante exemplo sobre isso. E agora tem esse caso do padre. Abre um precedente mais um precedente para perseguir figuras religiosas por motivos outros, que vão depender do entendimento do sistema. Então, é um precedente pragmático, tem um objetivo específico. E não é o primeiro. Há uma linha de tendência com relação à perseguição religiosa. Poderia citar aqui como esse precedente até agora não foi utilizado para o Júlio Lancelotti, que eu me recuso a chamar de padre. O Júlio Lancelotti até agora não teve busca e apreensão. Cadê a busca e apreensão do Júlio Lancelotti? Até onde eu sei, o padre que teve busca e apreensão não teve nenhum vídeo vazado na internet de atos libidinosos. Teve? Não estou sabendo. Pois bem, claro que esses precedentes, a princípio, atingem os seres subcivis ou subhumanos, aqueles que têm menos direitos civis ou que são considerados menos humanos pelo regime. Porque para esses, você já anestesiou a sociedade para a reação. Aquela história do doente, lembra? É mais ou menos por aí. Então você já espera que ninguém reaja, principalmente no âmbito do poder, porque não se sente ameaçado. Provavelmente os Júlios Lancelotes não se sentem ameaçados pela busca e apreensão contra este padre. Ah, ele é de direita. Ah, ele é um padre de verdade. Deixa. A gente não está em risco. Vale a mesma coisa para os demais políticos. E com isso eles constroem a ferramenta que depois será usada contra aqueles que não se sentiram ameaçados. Com relação ao Nicolas Ferreira, mais uma vez, eles estão buscando criminalizar a crítica. E, mais uma vez, todos imaginam ser para a direita. Ah, é o Nicolas, é o cara da direita lá.
Porque não pode criticar o governo. A gente não. A gente está no teatro da democracia. Nós estamos no cassino em nossas fichas de plástico. Nós estamos aqui com o governo, nós votamos com ele. Nós estamos tranquilos. O problema é para o Nicolas. O problema não é para o Nicolas. O problema é o precedente pragmático, em que se criminaliza criticar o regime. Veja que no caso do Nicolas, quem diz que o Lula é ladrão não é o Nicolas. São as condenações validadas em todas as instâncias do direito, em que o próprio Supremo Tribunal Federal, que tornou o Lula elegível, admite que não o tornou elegível por juízo do mérito. Quer dizer, não é porque ele foi inocentado, é porque houve uma anulação processual. Tecniquez. É como se o Supremo dissesse, olha, não estou dizendo que ele é inocente, não. Não é pelo mérito, é porque o processo não transcorreu adequadamente. O CEP estava errado. É esse o papo. É porque o Moro se tornou ministro. Bom, o Lewandowski também. E aí, vai anular as decisões dele? Como é que vai ficar esse negócio? Tá suspeito? Então, veja, no caso do Nicolas, ele só relatou um fato jurídico. Não é nenhuma opinião. Mas, tratada com opinião e com o princípio de criminalização, o que deve acontecer? Assim que se judicializar o centro político, e farão isso, não tenho dúvida, a Operação Lava Emenda está de vento em popa. Assim que isto acontecer, todos os políticos do centro, do cassino da democracia, que recebem fichas de plástico que não vão ficar com esse dinheiro, para votar com o governo, pelos quais provavelmente serão presos, em seus ministérios da roleta. Quando a coisa avançar, todos aqueles que criticarem o governo serão enquadrados no precedente Nicolas Ferreira, por exemplo. Então, os precedentes são pragmáticos e eles tornam a equidistância. Eu consigo imaginar, Paulo, Flávio Dino dizendo, tá na lei, é preciso combater o crime onde ele estiver, inclusive na própria carne, tá no vídeo. Dá para imaginar ele falando isso. E eu acho que é mais ou menos por aí que a coisa está caminhando. São precedentes pragmáticos e é lamentável que os nossos políticos tão sagazes não percebam que as ferramentas que eles validam hoje objetivam atingi-los, já que eles são a única real ameaça política ao projeto de poder. Foram eles que derrubaram o PT da primeira vez e eles têm poder para fazer isso mais uma vez. Tá certo. E eu ia comentar uma coisa, só que se a gente começa a levar, a perguntar e tal, o programa vai embora e a gente não consegue prosseguir. Mas, de repente, se der tempo, a gente faça algumas perguntas mais para o final. Passar o comentário para o Rafael Sanzio. Quando se trata de religião, as pessoas sempre veem o que aconteceu no último século, né? Principalmente com a inclusão da teologia da libertação e da prosperidade, e que a igreja, pequenas igrejas e grandes negócios, e aí a gente vê todo aquele grupo de otários ali daquela Globo News, entre outros, fazendo comentários que eu não sei, e ainda tem gente que assiste aquele tipo de coisa, né? Bom, o que acontece, a perseguição ao padre, é justamente uma perseguição à religião e uma das bases do homem como pessoa. Se o homem não tem uma fundamentação espiritual, e principalmente ele duvida dessa fundação espiritual que nos trouxe nos últimos 6.000 anos como homens fortes pelo patriarcado, logo o Estado vai cair de pau em cima justamente dessas pessoas débeis e fracas, né? O padre, ele está sendo perseguido, mas o padre não fez nada, é crime de opinião, é o mesmo que eu falei, eu volto a repetir, né? Senão, macumba era crime, ou essas coisas que faz despachos aí, que a gente sabe os conceitos disso, mas não se pode falar porque isso é intolerância religiosa, né? Enfim, mas ninguém lembra lá, como o Diogo falou, do Lancelotti, que a própria Globo News, lá com aquela Daniela Araújo, eu acho que é Araújo o sobrenome dela, diz que ele estava em momentos íntimos. Para uns é crime, para outros o que é crime se torna algo, momentos íntimos, ou liberdade, ou sexualidade. Todos têm direito à sexualidade, inclusive uma criança de 5 anos pode ter, tem o direito de ter relações sexuais com adultos, se ela o quiser. E aí, referente ao Nicolas, o Nicolas falou uma verdade dentro de uma reunião, de uma conferência, onde supostamente tudo tem que ser democrático, onde o Lourdes, em companhia, abre a boca para encher, não é que a ONU, não é que a OMS, inclusive o cara da OMS está no Brasil, não sei se ainda está. E logo ele pode ser
condenado justamente por uma fala real e simples que ele falou. No entanto, vale ressaltar que, novamente, eu sempre volto a repetir, isso é para ficar gravado, para vocês sempre lembrarem de mim, essas organizações internacionais são as piores coisas que aconteceu para a humanidade. Não existe nada de democrático ali. Existe justamente quem coloca mais dinheiro ali é quem manda. Em vários momentos, as organizações internacionais elas foram responsáveis por genocídio gigantesco, desde lá em Ruanda, desde o que aconteceu na África, e olha o que está acontecendo hoje na China. Cadê as organizações internacionais que não falam nada? Cadê a ONU? Cadê a OMS? Cadê a Unicef? Unicef e a Unesco que são acusados com provas contundentes de explorar o trabalho infantil e sexualmente. Só que ninguém fala, né? Não, a gente tem que parar de endeusar esse tipo de organizações internacionais que são pró-democracia, porque isso não é verdade. Não é verdade. E as pessoas, né? Eu vejo muita gente me mandando mensagem em box, eu vou te denunciar para a ONU, para abrir um processo contra ti, porque tu critica as organizações internacionais. Tudo que eu falo é público. A BBC fala, o Fox News fala, o Daily Wire fala, cadê eles? Não são processados? Só que a gente vê uma ilusão criada. Eu sempre toco nisso, principalmente baseado no que o Edmund Husserl falou, que é a fenomenologia, que eles criam uma ideia, uma ilusão, narrativas para você, e depois o mundo vai ser ditado através dessas narrativas falsas. Por isso que você tem que entender e perceber. Quando você estudar e começar a perceber tudo isso que está acontecendo, você vai ter, puta, ele falou uma palavra, não, isso está errado. Aí você vai ter o precedente de ir lá, vou pesquisar o que está falando. Mas hoje em dia existe crime de opinião dentro de uma administração que fraudou e tomou o poder, como um dos próprios cabeças dele disse, várias vezes. Então aí a gente fica aí dançando conforme a música, ao invés de realmente agir. Tem muita gente que tem medo. A gente vê aí os políticos, todo mundo. Claro que eu sempre falo, tem aquela direita, aquelas pessoas como Nicolas e outros que estão trabalhando duro, mas só 3, 4, 5 não vão fazer nada diante de um regime que vai de vento em popa. Assim, para eles está dando tudo certo, né? Só que eles estão preocupados, por isso que eles estão fazendo essas coisas.